Boa noite. Olá, Olá, pessoal. Oi, Júlia, tudo oi, bem? boa noite, pessoal, tudo bem? Que saudade, Ale, voltamos! Muita saudade, saudade. Saudade de também juntar todo mundo ao vivo, mas a gente continua aqui matando a saudade online, se protegendo, né? Com E já estou vendo certeza. que o pessoal está por aqui. Vocês estão ouvindo bem a gente? Está tudo certo? Olá, olá, pessoal. Já É, estou vendo aqui, olha, boa no noite, YouTube. bastante gente ao vivo já temos muita gente, mas alguém manda pra gente se vocês estão ouvindo direitinho, estamos voltando, Isso. recomeçando. Aproveita, manda essa live para os colegas, manda essa live para os outros pacientes. É um assunto importante. Vocês perguntam isso a cada 5 minutos, se vocês podem Verdade. tomar a vacina contra a Covid. Então, é importante que vocês compartilhem, porque hoje a gente vai ter aqui dois especialistas para falar sobre o assunto. Então, ajudem a gente e ajudem os seus amigos a se informarem bem, né, Júlia? Exatamente, gente. Olha só, hoje nós estamos. As coisas são muito. Estávamos conversando sobre isso, sobre as coincidências da vida, né? Ontem nós já estávamos com essa live marcada e ontem tivemos 2 vacinas autorizadas aqui no Brasil e o que fez com que todo mundo começasse a querer saber mais ainda, né? Será que eu vou poder tomar? Será que eu não posso? Eu tomo esse medicamento, eu tomo aquele outro, e aí? Então, olha para vocês verem que gratidão poder estarmos aqui com essas 2 grandes especialistas para poder falarem com a gente e com toda a segurança, né? Isso é que é importante, com embasamento científico, com segurança, com estudos, e falando exatamente sobre vacinação para a Covid nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, assim, um super prazer. Vocês têm que compartilhar, gente. Ajudem compartilhando, chamando os amigos para assistirem, porque essa live ela é super importante. Já estamos aqui com mais de 100 pessoas assistindo a live, mas isso aí, continuem compartilhando, porque a gente tem que atingir muita gente, porque informação a gente compartilha, informação a gente passa para o outro, né? Então é isso. Exato, isso aí. Ale, vou deixar a Bom, apresentação com eu você. vou, eu vou começar já com a convidada que já está aqui comigo, que é a Júlia Ah, Assis. Ela é presidente da ALEND, da Associação do Leste de Minas de Doenças Inflamatórias Intestinais. O blog Farmalé é o blog oficial da ALEND. A Júlia é cirurgiã dentista e ela é membro do comitê científico da ALEND. Bem-vinda novamente, Júlia. obrigada! Eu já me sinto tão em casa aqui na live, Farmalê, que eu acho assim, que eu até esqueço, né, quando eu estou aqui de convidada. Obrigada pelo convite, Ale. Nada. E agora eu vou chamar a nossa convidada que já participou de várias lives Farmalê, já participou do nosso congresso, é uma parceira querida, é uma médica que a gente tem uma admiração imensa pela parceria, pela maneira com que ela lida com os pacientes. Então, vou convidar agora a doutora Marta Brenner Machado, presidente da ABCD, coordenadora do ambulatório de DI do Hospital São Lucas, professora na Escola de Medicina PUC Rio Grande do Sul, gastroenterologista e endoscopista. Bem-vinda, doutora Marta. E Que nossa amiga. prazer, que prazer. Muito obrigado, é um enorme prazer estar conversando novamente, que eu digo que é a nossa família. Eu acho que o trabalho de vocês é exemplar em todos os sentidos de levar uma informação cientificamente correta, com dados da literatura atual, com compaixão, com carinho e com amor. Então, eu tenho o maior prazer em estar com vocês. Realmente, muito obrigado pelo convite. Obrigada, senhora, por estar conosco, como sempre. E a Muito próxima obrigada. convidada? E a nossa convidada é a doutora Natália Freitas. Ela é professora associada do programa de pós-graduação em Ciências em Gastroenterologia da USP, coordenadora da Comissão de Medicamentos e Biosimilares do GDIB. Seja muito bem-vinda, doutora Natália, uma honra tê-la conosco. Boa noite, meninas. O prazer é todo meu. Muitíssimo obrigada pelo convite, em nome da Farmalê, da Lende e da doutora Marta, que é
uma mestre para mim, também tudo que vocês falaram dela eu também falo, também é uma pessoa que eu admiro muito, que trabalha com muito amor, com muito carinho, e eu só tenho a agradecer por estar aqui hoje, espero que a gente consiga esclarecer as principais dúvidas dos pacientes, né, inclusive eu tenho visto que tem pacientes que não têm doença inflamatória intestinal, tem outras doenças imunomediadas, então estou muito feliz que a gente vai poder alcançar, esclarecer as dúvidas de todo mundo. Gente. Sim, isso mesmo, doutora. Aqui a gente tem pacientes da parte também da reumato, tem pacientes com espondilite, artrite, psoríase, enfim, porque esses pacientes acompanham o nosso trabalho também através do blog Artrite Reumatoide, da Priscila Torres. Então, eles estão aqui também porque eles ajudaram também a gente a compartilhar pelo WhatsApp, né? Eu agradeço muito a todos vocês que ajudaram a live a chegar a mais pessoas e entendem a importância da informação segura, porque as vacinas salvam vidas e vocês precisam, sim, ter essas informações para a segurança de vocês. Olha só, gente, que legal. Eu falo nós vamos começar a falar agora do assunto, mas ainda dá tempo de chamar mais gente. Nós já estamos com mais de 160 pessoas simultaneamente assistindo a live, né? Mas a informação que tem aqui é super ciência, né? Ciência com grandes especialistas. Então, continuem compartilhando e vamos lá, vamos dar início à nossa discussão, né, Ale? Vamos sim. Bom, pessoal, eu assisti no início do mês uma live do GDIB, que foi sobre os destaques que aconteceram durante um congresso que ano passado aconteceu online, né, doutora Natália, doutora Marta. Esse congresso é anual, tem uma grande presença também dos médicos brasileiros lá, mas por conta da pandemia eles fizeram online. E então a doutora Natália fez essa live através do GDIB junto com a doutora Aline. Ela é do Hospital John Hopkins. Do John Hopkins. Isso. E trouxeram, então, os destaques sobre vacinação, da vacina contra o Covid, nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, porque esse congresso é focado em DI. Mas, como a doutora falou, a gente está falando de doença imunomediada, então a gente também está direcionando isso para os pacientes da parte da reumato. E a doutora Natália, então, vai falar um pouco para a gente aqui sobre quais as orientações, as últimas orientações que a gente tem sobre essas vacinas que a gente está esperando tanto por isso. Bom, o que a gente tinha conversado com a doutora Marta é que ela tem bastante acesso às principais dúvidas dos pacientes, ela já elencou aí algumas dúvidas que são mais frequentes, então a intenção é realmente fazer um bate-papo. Eu vou responder aos questionamentos que ela levantou e que a Júlia e a Alessandra também fizerem. E se ao final todas essas dúvidas aí que estão surgindo, a gente vai responder assim. E se ao final ainda ficar algum questionamento, sintam-se à vontade que se a gente souber, a gente responde. Isso, a pergunta que já começa aqui, né, doutoras? Qual vacina eu vou poder tomar, né? Eles já estão abrangendo bastante, né? E as dúvidas, no geral, em relação ao tratamento, né? O tratamento dos pacientes, que envolve imunossupressores. A doutora Marta, ela separou já algumas perguntas que são bastante interessantes, que claro que ela recebeu dos pacientes, e, aliás, quem não está recebendo essas perguntas, né, doutora Marta? Eu pensei, assim, como essa nossa conversa é uma conversa extremamente inovadora, porque nós estamos conversando de um assunto que foi aprovado no Brasil há 24 horas atrás. Exato. Então, a gente tem dados da literatura, acompanha os estudos, e eu acho que a gente vem num crescente sobre esse tema. Né? Durante esse ano, a gente aprendeu muito a lidar com isolamento, a fazer lives sobre os sentimentos na pandemia, participamos de pesquisas internacionais, de como os pacientes com doença inflamatória intestinal estão se sentindo na doença, fizemos inúmeras apresentações sobre as medicações que não devem ser paradas durante a pandemia, e eu acho que é uma honra agora nós abrirmos esse ano falando de vacina. Então, no site da ABCD, para quem não sabe o que é o GDIB é o Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil. Então, é um grupo que a Natália coordena a parte dos medicamentos, mas eu digo que é uma família, porque somos todos muito unidos no mesmo tema,
com o objetivo de cada vez trazer para o Brasil todo o que tem de maiores inovações no mundo. E levar isso para vocês e lutar junto ao SUS para conseguir os remédios, o cadastro dos remédios. E agora o tema é vacina. Inclusive, está já disponível no site do GEDIB o posicionamento do Grupo Brasileiro de Estudos. Então, no site da ABCD, eu recebi inúmeras perguntas de ontem para hoje, e eu vou começar com a mais frequente. Doutora Natália, eu sou portadora de doença inflamatória intestinal. Eu posso fazer a vacina? Olha, doutora Marta, você não só pode, como deve tomar a vacina. A vacinação está indicada para todos os pacientes com doenças inflamatórias intestinais e também outras doenças imunomediadas, independente das medicações que estejam utilizando, tão logo a vacina esteja disponível para o seu grupo, tá? Então, qualquer uma das vacinas que esteja aprovada ou em fase de desenvolvimento podem ser utilizadas, porque não existe nenhuma vacina de vírus vivo, que são as vacinas que a gente precisa ter alguma precaução com relação à medicação que o paciente está utilizando, né? Que alguns pacientes imunossuprimidos precisam suspender a medicação. No entanto, as vacinas que estão em fase de desenvolvimento e aprovação não utilizam essa tecnologia de vírus vivos e são recomendadas para pacientes com doenças imunomediadas, independente da medicação que estejam utilizando. A outra pergunta é essa. Eu faço uso de medicação imunossupressora e terapia biológica. Eu posso fazer a vacina? Olha, até agora, nenhum órgão contraindicou, nenhum órgão internacional contraindicou as vacinas para pacientes que estejam imunossuprimidos ou fazendo uso de algum imunossupressor, tá? Nós temos, eu vou falar principalmente das duas vacinas que foram aprovadas aqui. Foram duas vacinas aprovadas. A Coronavac é uma vacina de vírus morto, é um vírus inativado, é exatamente igual à vacina da gripe. Então, se você se sente seguro e à vontade para tomar a vacina da gripe, tome a Coronavac tão logo esteja disponível, pois essa vacina é o mesmo mecanismo de ação da vacina contra a influenza. E a outra vacina que foi aprovada é a vacina de Oxford, que ela utiliza um vetor viral inativado, que é um adenovírus. Esse adenovírus, ele é proveniente de chimpanzés e não se replica em humanos. Essa vacina já foi aprovada pelo EMA e pelo Reino Unido, né, no caso pelo NHS, e não existe nenhuma contraindicação para pacientes imunossuprimidos, apesar de ser uma tecnologia nova. E os pacientes imunossuprimidos, eles não entraram nos trials dessas vacinas. Não há nenhuma evidência que vá ter algum malefício com o uso dessas vacinas. Apesar da vacina ser nova, vacinas com tecnologias semelhantes já existem e foram testadas em populações, inclusive, que têm alta prevalência de pacientes HIV positivo. E, por conta disso, não há contraindicação para pacientes imunossuprimidos. Inclusive, pacientes, não os nossos pacientes imunomediados que fazem uso de uma imunossupressão, digamos assim, mais branda, mas pacientes transplantados provavelmente vão se classificar em grupos de priorização, tá? Os nossos pacientes não, isso é uma próxima pergunta, a gente pode conversar depois. Eu acho que é super importante deixar isso claro, que todos devem se vacinar, porque nós estamos diante de uma epidemia, com um número crescente de mortes. Então, é óbvio que tem o seu desejo pessoal, mas eu acho que é a hora de nós pensarmos na comunidade. Então, as vacinas estão disponíveis, essas duas, como a Natália nos disse, e não há nenhuma contraindicação para os pacientes com doença inflamatória intestinal. As medicações também parecem não ter nenhuma influência, mas como tudo é muito novo, apesar de um número enorme de pacientes que entraram nos protocolos de pesquisa, mais de 30 mil pacientes entraram, isso o tempo, a vida real vai nos mostrar.
mas eu acho que no momento é este posicionamento, vocês devem fazer a vacina, não existe contraindicação absoluta, as medicações não interferem. O único cuidado que a gente sugere, até porque a data não está estabelecida ainda, quando que a gente vai realmente, fora os grupos de risco, que são os pacientes idosos, os agentes de saúde que estão na linha de frente do SUS, e os pacientes na sequência com comorbidades graves, as doenças autoimunes vão entrar na sequência dessa população. Então, a gente não sabe a data exata quando vai ser essa vacina. Então, de preferência, procure não se vacinar no dia, por exemplo, quem está fazendo droga, terapia biológica, de infusão endovenosa ou subcutânea, não faça no mesmo dia a vacina. Então, eu acho que esses cuidados é importante ter. De preferência, a gente sabe dos corticoides, a gente sabe dos efeitos muitas vezes da não formação do anticorpo, né, Natália, com altas doses de corticoide. Então, eu acho que vai dar tempo para ter uma programação, inclusive conversar com o seu médico, se ele está de acordo com isso. O que não se pode fazer é parar os remédios e esperar a vacina. Isso não se pode fazer. A outra coisa que eu acho importantíssimo é, não adianta fazer a vacina e achar que tudo acabou, que pode ir para as festas, que não precisa mais usar máscara, e vamos fazer uma reunião de várias pessoas. Não, os cuidados devem ser mantidos exatamente iguais, mesmo depois da vacinação. A outra pergunta, Natália, é isso, se os pacientes com doenças imunomediadas vão ter prioridade na sequência das vacinas. Eu sei que existe um posicionamento com relação sobre a Sociedade de Reumatologia, onde eles colocaram algumas questões, porque eles utilizam algumas medicações um pouquinho diferente da gente. Mas eu vou responder com toda a propriedade para o grupo específico de pacientes com doenças inflamatórias intestinais, tá? Nós não indicamos no nosso posicionamento a priorização apenas pelo diagnóstico de doença inflamatória intestinal, bem como nenhum outro grupo internacional recomendou. E essa recomendação não é que nós recomendamos, nós não acreditamos, porque não somos nós que definimos, claro, a gente queria vacina amanhã para todo mundo, mas por que a gente não acredita que os pacientes com doenças inflamatórias intestinais serão priorizados? É baseado em quê? Natália, mas por que você está falando isso? Eu tomo imunossupressor, eu quero tomar a vacina amanhã. Nós temos um registro nacional hoje com mais de 4.000 pacientes com doenças inflamatórias intestinais que desenvolveram a Covid-19. E baseado nesse registro internacional, nós temos informações valiosas. A primeira é de que nós hoje sabemos que os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles não estão sob um risco maior de serem infectados pelo SARS-CoV-2, e nem de desenvolverem complicações da Covid-19 quando infectados. A gente não sabe por que isso, porque os pacientes com doenças inflamatórias, eles são mais propensos a aderir a medidas de distanciamento social, etc., ou esses pacientes utilizam imunossupressores que hoje acredita-se até que alguns imunossupressores, como os agentes anti-TNF, infliximab, adalimumab, eles possam até proteger contra aquela cascata inflamatória que é gerada pelo coronavírus. Então, a gente não sabe exatamente por quê, mas a gente sabe hoje que os nossos pacientes com doenças inflamatórias, eles têm uma taxa de complicações, de internações em UTI, de necessidade de ventilação e óbito, igual ou menor até do que a população geral, dependendo um pouco de qual população, de qual país que você está analisando, né? Em alguns países, a mortalidade da Covid-19 chega a 6%. O registro internacional, que tem mais de 4.000 pacientes, mostra uma mortalidade em torno de 2%. E a taxa de complicações também não é maior do que a população geral. Então, hoje a gente tem muita segurança para dizer que, independente do tratamento que os pacientes estejam utilizando, que inclui biológicos e imunossupressores, de uma forma geral, não é pior do que a população geral.
Então, por conta disso, a gente não acredita que os pacientes com doenças inflamatórias serão priorizados só pelo diagnóstico de doença inflamatória. Pode ser que sejam priorizados pela idade ou pela presença de comorbidades, que inclusive já saiu alguma recomendação, todo dia sai alguma coisa, eu vi com relação ao Plano São Paulo, de algumas doenças que estão nessa lista, e a doença inflamatória não está. Existe alguma contraindicação da vacina? Alguma situação que a vacina está contraindicada? As que estão aprovadas até o momento, então estou falando da Pfizer e da Moderna, que são as vacinas de RNA. A vacina de Oxford e a Coronavac, todos os fabricantes só colocam se tiver hipersensibilidade a algum componente da fórmula. Lembrando que não tem derivados do ovo em nenhuma das vacinas, então quem tem alergia a ovo não tem problema. Agora, a vacina da Pfizer tem o PEG como um dos recipientes, né? E então, no caso, quem tiver alergia ao PEG, que é raríssimo, né? Porque pelo menos quem tem doença inflamatória intestinal toma PEG sempre para fazer colonoscopia. Só lembrando, né, Natália, que o PEG é o polietileno glicol. O polietileno glicol, isso. É um laxante que se usa no preparo da colonoscopia. Isso. Então, se teria contraindicação para a vacina da Pfizer. PEG, mas porém a da Pfizer nem está no Brasil ainda. A gente pode fazer outra live quando chegarem outras vacinas. Mas agora, para a de Oxford, de Coronavac, não, só se tiver alergia a algum componente da fórmula, né? A outra pergunta que vem frequente, eu não sei, tive Covid, devo me vacinar, mesmo tendo anticorpo? Sim. Hoje nós sabemos que a infecção por Covid-19 não promove uma imunidade duradoura, né? Os anticorpos, eles não têm uma durabilidade eterna. E a gente sabe que a taxa de formação de anticorpos induzida pela vacina é maior, chega a ser 3 vezes maior do que a induzida por uma infecção. Além disso, a gente já tem algumas variantes da Covid-19 que escapam de anticorpos, e isso pode estar explicando aí essa segunda ou terceira onda que aconteceu em alguns lugares, como em Manaus, no Reino Unido, onde já tem essas variantes. E a resposta induzida pela vacina, ela não é só uma resposta que é induzida pela formação dos anticorpos, né? Ela também faz com que nosso organismo produza células de defesa, caso sejamos infectados. E essa resposta por células de defesa, que são chamadas células de memória, tem memória. E essas têm memória por muito tempo. Então, se nós formos expostos ao coronavírus, nós vamos ter células de memória que vão se lembrar do coronavírus e vão lá atacar ele. Por isso é tão importante, mesmo se você já tiver tido a infecção, que você faça uso da vacina. E também lembrando que quem não teve essa célula de memória faz com que, se por acaso tenha, porque não é 100% a segurança, os estudos mostram que a doença é muito mais branda, a forma grave é quase que pouquíssimos teve, então é super importante que às vezes o paciente se pega, mas é 50% só que eu vi na entrevista de proteção. Mas isso significa que mesmo tendo a doença, ela vai ser de forma leve. Então, as inúmeras vantagens, como vocês estão vendo, as duas disponíveis no Brasil, então, estão indicadas para os pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, você não precisa parar as suas medicações, vocês não vão entrar até o momento como grupo prioritário das vacinas, mas isso, como a Natália falou, isso é muito dinâmico, isso a gente vai aprendendo todo dia uma novidade. Eu acho que quem acompanha a doutora Margarete Dalcomo, eu acho que ela é uma pessoa incrível, as entrevistas dela, e ontem eu tive a oportunidade dela dizer que em mulheres grávidas não se tem posicionamento ainda, e em crianças também, porque não foram testadas.
Então, grávidas nunca é testado em protocolos iniciais e nem em crianças. Mas como as crianças têm normalmente uma forma leve, ela acredita que nesse primeiro momento não vão ser vacinadas nem as mulheres grávidas e nem as crianças. Então, isso eu acho que é um outro tema, uma pergunta frequente também sobre gravidez. Meninas aí de cima, atrás dos bastidores, eu não sei, podemos ver se vocês têm mais alguma pergunta para a gente ir trocando ideias. Fala aí, Júlia. Olha, eu acho que está respondendo, sim, as pessoas aqui, eu estou vendo eles satisfeitos. Algumas pessoas que talvez tenham entrado depois estão fazendo as mesmas perguntas que já foram respondidas, né? Enfim, em relação ao imunossupressor, se eu posso tomar, não é isso, Júlia? Gente, e aí já com essa deixa da Alessandra, aonde vocês estão vendo a live, ela vai ficar salva. Então, se você chegou atrasado, depois que terminar, você pode voltar e reassistir a live, porque ela vai ficar salva aí em todos os canais. Onde você está assistindo, ela vai continuar. Eu queria falar um pouco e perguntar também para vocês, em relação, tem muita gente aí, as pessoas ficam em dúvidas, você tem alergia, pode causar alguma reação? Eu também gostaria de falar o seguinte, que como uma pessoa que sempre trabalhou no SUS, né, os funcionários, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todas essas pessoas, gente, elas têm treinamento para poder fazer uma vacina e saber explicar sobre qualquer reação adversa, algum tipo de alergia, porque aí é uma coisa muito específica, como a doutora falou, nenhuma tem o ovo, como tem algumas, a vacina da gripe, se eu não me engano, não é que quem tem alergia a ovo não pode? É isso? Tem um tipo da vacina da gripe, sim, é um tipo só. Mas eu queria dizer assim, que dentro do que já acontece no Programa Nacional de Imunização, esses enfermeiros e os responsáveis pelas salas de vacina, eles recebem treinamento para poder orientar cada um de nós quando a gente procura, né? Quando a gente vai fazer uma vacina. Então, eles estão preparados também para responder perguntas que eu digo pontuais em relação a qual tipo de efeito que pode acontecer, que normalmente não acontece. E eu vejo muita gente também com muito medo de efeitos adversos, de alguma coisa, enfim. A gente, às vezes, ouve muitos pacientes, e não só os pacientes, mas, enfim, pessoas muito preocupadas, né? E eu gostaria de dizer, queria ver se as doutoras e se a Alessandra, como farmacêutica também, né, se vocês concordam comigo, mas, gente, essas vacinas, elas, apesar de terem sido desenvolvidas rapidamente, já existe, entre aspas, uma receita, né? Não é uma coisa que eles pegaram eles já sabem o caminho. E qualquer medicação, às vezes, ela pode apresentar em uma ou em outra pessoa uma coisa rara, pode apresentar algum tipo de efeito, né? Então, assim, a gente que trabalha, eu via muito quando eu estava trabalhando no posto de saúde, às vezes pessoas com medo de tomar, por exemplo, uma vacina da gripe, e a gente sabe que é segura. E se acontecer algum tipo de efeito adverso, é uma coisa que é relativamente rara, né? E isso pode acontecer até com uma dipirona. Tem gente que não pode tomar. Então, o que eu quero dizer é que é uma reação muito individual. Mas se a vacina foi aprovada, a Anvisa e no mundo inteiro, né, os outros órgãos todos, eles estão aprovando, é porque, gente, isso foi estudado. Isso foi estudado, as pessoas já sabem o risco e o benefício que a vacina vai promover na gente. Então, assim, não tenham medo. É isso que eu queria deixar de mensagem enquanto paciente também, enquanto profissional do SUS. Não tenham medo, confiem nas autoridades e nessas duas grandes especialistas que nós estamos aqui recebendo. Elas estão falando porque já foi estudado, ninguém está tirando aqui da cabeça, sabe? Então, isso eu queria deixar aqui de recado e falar que a gente sempre lida com profissionais, né? O que a gente quer, quem está na ponta e quem está estudando, são pessoas altamente profissionais e que levam esse trabalho muito a sério. Então, assim, eu gostaria de deixar isso como contribuição mesmo para todo mundo, né? Vamos... Pode falar, doutora.
Só queria acrescentar com relação a isso, é que, na verdade, os pacientes têm muitas preocupações com relação à segurança. E todas as vezes que uma vacina é desenvolvida, mesmo que seja uma vacina que tenha sido desenvolvida em um prazo tão rápido como foram essas, elas têm estudos de fase 1, de fase 2 e de fase 3, né, onde é estudada a eficácia e a segurança, e estudos de pós-comercialização. Então, assim, até agora, a gente tem os estudos de fase 3, que é os que permitem que a vacina seja comercializada. Nesses estudos, eu posso dizer para vocês que pela vacina da Pfizer foram mais de 40 mil indivíduos, a vacina da Astra mais de 30 mil, e a vacina da Coronavac mais de 9 mil. Lembrando que a população que foi testada aqui no Brasil, os 9 mil, eram 9 mil médicos que estavam na linha de frente da Covid. Então, assim, é uma população extremamente exposta. E que deve ser isso levado em consideração na interpretação dos dados, porque nenhum outro estudo testou em uma população que estava tão exposta como a que a Coronavac foi testada. E as reações adversas que apareceram nesses estudos dessas vacinas são reações comuns que aparecem com a maioria das vacinas, né? Dor no local da aplicação, sensação de mal-estar, dor no braço. Eu já tenho alguns colegas que já tomaram em outros países e relatam aquelas reações comuns que a gente, em geral, tem com a vacina. Mas é claro que a gente não tem como prever, dar 100% de certeza, que não vai ter uma reação que não foi descrita nesse trial, mas tanto a experiência que a gente já tem com outras vacinas, que já tem um mecanismo de ação muito semelhante, há anos e anos e anos que nós vacinamos os nossos pacientes com outras vacinas, quanto as reações adversas descritas nesses trials, que incluíram dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, nos dão muita segurança para recomendar a vacina com relação à segurança. A eficácia, claro, pode não ser a mesma para quem está tomando o imunossupressor, porque a gente precisa de um sistema imunológico intacto para montar uma resposta para essa vacina. No entanto, por mais que essa resposta seja um pouco menor do que uma pessoa que não esteja usando uma medicação imunossupressora, é muito melhor do que sem proteção. É muito melhor do que ter a Covid-19 e necessitar ser internado. É muito melhor. Então, isso faz com que a gente recomende a vacina com muita certeza. A mensagem que a gente quer passar aqui hoje, eu, a doutora Marta, é que tomem a vacina tão logo a mesma esteja disponível, independente da medicação que estejam utilizando. E qualquer dúvida que tenha ficado aqui, que não tenha sido esclarecida pela gente, conversem com o seu médico e tomem uma decisão individualizada. A outra mensagem que eu gostaria de dar, além de exatamente as palavras da Natália, é que quem teve a oportunidade ontem de assistir, que foi ao vivo, o estudo da Anvisa demonstrando, a gente tem orgulho da Anvisa. Vocês viram a responsabilidade, foram os debates e as demonstrações extremamente cientificamente corretas. E o que a Anvisa se posicionou? Que o programa de farmacovigilância, hoje o mundo está centrado nisso. Então, o grupo de farmacovigilância, ou seja, os relatos dos efeitos adversos, vão ser todos imediatamente demonstrados para a população. Então, acho que isso nos dá muita segurança também. Se vocês pensarem, eu não sei os efeitos adversos da vacina da gripe, por exemplo, porque ninguém fica, o mundo ligado nisso. Então, vocês têm que pensar que tem um órgão por trás, extremamente competente, que deu aval para essas duas vacinas há 24 horas atrás, que provavelmente na sequência existem inúmeras outras já em estudos, e tem um programa específico de farmacovigilância. Inclusive, eles vão desenvolver um aplicativo que o próprio paciente faz a vacina, ele vai ter um cadastro. Ele não vai receber a primeira dose do Butantan e a segunda dose da Oxford AstraZeneca. Ele vai ter um cadastro, um registro, ele vai receber a mesma dose da vacina que ele recebeu, a primeira, a segunda também, e esse registro ele vai ter oportunidade de um aplicativo de ele relatar os efeitos adversos. Então, eu acho que isso nos dá muita clareza, muita segurança, que sim, precisamos sim, todos serem vacinados.
e com os grupos de prioridade, e, na sequência, o máximo possível da população ser vacinada. Os estudos parecem que nós vamos, ao longo deste ano, quem sabe, terminar 2021 com as vacinas na maioria da nossa população, mas isso é um pouco incerto ainda. Eu achei interessante que a doutora Margarete, que eu acho que ela fala muito bem, ela disse, deixem as festas para 2022. Então, eu acho que é muito importante todos se vacinarem, não parem as suas medicações, conversem com seus médicos as dúvidas que vocês têm, e tudo que for acontecendo, a mídia vai nos mostrar e os estudos científicos estão abertos para a população. Hoje todo mundo já sabe o que é fase 1, fase 2, fase 3 e segurança do produto. Então, eu acho que a gente tentou, nesse tempo, passar essa segurança para vocês, que são estudos super bem controlados e que isso não parou. Agora sim é que os estudos de vida real, quando a população vai sendo vacinada, que a gente vai ter todas as respostas, e eu acredito que isso vem, a cada semana a gente vem com novas informações. E lembrando, né, que a vacinação é a única chance que nós temos de eliminar o vírus a longo prazo, né? Então já foi demonstrado, não é imunidade de rebanho, Manaus tinha 70 e poucas pessoas de sorologia, né? 70 e poucos %. Não é isso. Além de que a imunidade de rebanho é um custo muito alto, porque muitas pessoas têm que ficarem doentes e morrerem para se adquirir, morrerem. Então, é um custo muito alto a gente querer testar a nossa imunidade, vai para a rua, tira a máscara. Não é assim. Infelizmente, a gente às vezes parece repetitivo e chato falando, mas não tem outro caminho. O caminho é usar máscara, lavar as mãos, álcool gel e vacinação. E distanciamento social. Só tem esse jeito, é só assim que a gente vai conseguir vencer esse vírus. Só assim. Perfeito. Acho que foram todas as dúvidas respondidas. As perguntas que a gente mais recebe, ainda que a gente esteja vendo aqui que vocês estão fazendo as mesmas perguntas, algumas pessoas mesmo já disseram que chegaram atrasadas, né? O Anderson aqui está ajudando, escrevendo que vai ficar gravada. Obrigada, Anderson. Então, pessoal, vai ficar gravado. Quem chegou depois, assiste. Essa pergunta que vocês estão fazendo, posso tomar? Tomo imunossupressor? Qual reação? Tenho DI? Tenho... a doença está em atividade, enfim, essas perguntas foram respondidas já pela doutora Natália, junto com a doutora Marta. Assistam a live quando a gente encerrar. Compartilhem, não deixem essa informação ficar parada. Além dessa live aqui, a gente tem informação sobre Covid e DI no site da ABCD, abcd.org.br. A gente tem também essas informações no site do GEDIB. O GEDIB, essa semana, colocou já o posicionamento dele, um guia sobre as vacinas contra a Covid e DI. Vale a pena também vocês passarem no site, nas redes sociais, para se informarem, para compartilhar esse material. As perguntas de vocês estão já respondidas. Vocês não precisam ficar jogando no Google, que não é doutor, perguntando se vocês podem ou não podem tomar a vacina. Porque essa mania que a gente tem de chamar o Google de doutor, eu acho assim, uma falta de respeito com os médicos e com os cientistas, porque o Google não é doutor, minha gente, ele é doutor em marketing, talvez, mas em medicina, em ciência, ele não é doutor. Então, assim, parem de jogar pelo Google, porque, infelizmente, também passamos ainda por um momento de muita desinformação. A desinformação, ela surge nesses momentos delicados, sensíveis em que a gente se encontra, onde a gente quer abraçar qualquer coisa, a gente quer ter a cura rapidamente. Eu entendo perfeitamente isso, eu também quero ficar em casa. Para alguns que podem, que bom que estão fazendo o seu trabalho, né? Para aqueles que não podem, que precisam sair para trabalhar, meu muito obrigada por vocês estarem, né, nessa guerra, porque isso é uma guerra que a gente está vivendo, tá? E, mais uma vez,
parem de procurar coisas no Google que não é doutor. Vocês têm locais seguros para se informar. Vocês têm o GDIB, vocês têm a ABCD, vocês têm lá no Farmalê. A maioria do meu conteúdo eu pego do GDIB, eu pego da ABCD, para vocês poderem ver se vocês leem quando eu faço desenho, já que tem muito texto, eu faço figurinhas, porque eu sei que às vezes é chato ler, né? Muita coisa. Eu faço quadrinhos para vocês. Lá na Alend também tem muita informação. Então, assim, nada de Google Doutor, tá? Agora vocês têm aqui uma live no YouTube. Tem a live que foi feita com a doutora Natália, a doutora Aline. Algumas partes estavam em inglês, mas a doutora Natália fez a grande gentileza de traduzir, né, o que era de grande importância mesmo para que todos pudessem ter acesso à informação. E eu espero de verdade que em breve a gente também possa chegar a nossa vez aí nessa fila para ser vacinados. Eu não estou triste porque eu não sou a primeira, pelo contrário, eu estou muito feliz pelas escolhas. Afinal de contas, eu lembro que bem no início da pandemia, eu chego até a me emocionar. Eu lembro que eu falei para a Júlia assim, e eu mandei mensagem para a doutora Marta, mandei mensagem para outros médicos, assim, vocês estão bem? Porque eu fiquei com muito medo de perder os meus médicos amados. Então, assim, para mim, eles têm que ser os primeiros a serem vacinados. Esses profissionais que estão na linha de frente, o pessoal da enfermagem, os técnicos, esse pessoal precisa estar vacinado, precisa estar protegido para continuar cuidando da gente. Muitíssimo obrigada, eu não tenho, assim, palavras mais para agradecer. Foi uma honra também imensa ter aqui GDIB e ABCD na live Farmalê, é uma honra muito grande para a gente, o nosso compromisso com a informação para vocês, pacientes, e é isso, gente, muitíssimo obrigada mesmo. Acho que é a gente que agradece a vocês, porque eu acho que essa informação clara, honesta, é o que a gente precisa hoje em dia. Chega de fake news, porque a gente se assusta com as notícias erradas. E eu acho que o trabalho de vocês, como eu disse no início, da ABCD e do GDIB, é fundamental. Hoje eu sempre acho bom ver o lado bom. Eu acho que nessa pandemia, esse mundo virtual fez com que a gente entrasse na casa de inúmeros pacientes, dando informação, conversando sobre a doença. Então, doutora Marta, foi para se vacinar, Luciana. Se vacinar. Aqui o comentário. Exato, doutora Marta, corre para se vacinar, não vivo sem você. Não, eu vou dar um depoimento. Eu tive Covid, eu fui um dos primeiros casos em Porto Alegre a ter. No dia 16 de março, eu estava doente, e as minhas amigas Júlia e Alessandra, desesperadas, me perguntando todos os dias como é que eu estava, doutora, não sou, me manda notícias. E realmente eu acho que a gente precisa, todos nós, estarmos juntos nessa luta, se apoiando emocionalmente, porque está todo mundo muito cansado desse 1 ano de isolamento, mas falta pouco, vamos se vacinar, e vamos continuar usando todas as medidas de álcool gel, ficar em casa, máscara, e vamos passar por essa, quem sabe, e ter, quem sabe, aprender também nesse sufoco. Muito obrigado, gurias, foi muito legal. Eu acho que levar informação para os pacientes é a coisa mais importante. Muito obrigado. Muito obrigada, menina. Obrigada demais pelo convite, viu? Espero que possamos nos encontrar todos aí em breve. Muito obrigada a todos pela atenção também. E a gente sabe que nesse mundo de tantas pessoas que são donos da verdade, tantas fake news, ter vocês confiando aqui na informação que a gente traz, nos traz muita gratidão. Tá? É isso que eu queria passar para vocês. Uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Eu também quero só dar boa noite, agradecer muito a vocês e deixar avisado para o pessoal. Eu queria só que eles ficassem sabendo que a live vai ficar gravada. E vocês, por favor, eu acho que quem está aqui nessa live adquirir um conhecimento que você tem hoje a obrigação de compartilhar ele com outra pessoa. Então, compartilhem, ajudem a gente a poder levar essa informação tão rica, né, e tão rápida que chegou aqui e acessível para todos nós. Obrigada, doutoras. Ale, muito obrigada também, se você quiser falar mais alguma coisa, mas a gente já vai encerrar, viu, pessoal? Podemos encerrar.
Sim. Então tá, gente, é isso. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Fiquem bem, cuidado. Fiquem bem, cuidem-se. Cuidem-se.